Olá, então sou a Cristiana Martins, mais conhecida como Cristal. Eu sou a aluna de mestrado orientada pela Ana e pelo Levica, e hoje a gente vai falar sobre self e autorregulação. No entanto, eu vou trazer um pedacinho ainda do falando em relação à questão do trauma, porque ele vai trazer para a gente um norteador das questões que a gente vai trazer hoje e subsequente de outros temas que a gente vai trazer em outros momentos nas aulas, em outros momentos, né? Então, quando a gente vai falar sobre o self e a autorregulação, a partir da questão do trauma, a gente vai falar sobre um self também bem desestruturado, né, e devastado por situações avassaladoras, né, ou por situações que atravessaram essa pessoa de forma com que deixou para ela algo um pouco desorganizador, de forma com que ela não consegue trazer um senso de inteireza dentro de si. Por isso que, fazendo uma junção daquilo que a gente está trazendo em relação ao trauma, e falar do self e da autorregulação, eu acho que vai ser interessante porque a gente vai unir um pensamento, assim, um encadeamento de ideias para a gente poder pensar um pouco sobre essa construção e esse desenvolvimento, essa formação do self a partir desse processo de interação com o ambiente, né, e com pessoas importantes na primeira infância, ali no primeiro momento do processo de desenvolvimento da pessoa. No entanto, os atravessamentos também que essa pessoa vai tendo na vida, isso pode trazer com que o self também ele não seja tem uma boa formação, né, se eu posso colocar assim, tem uma boa estruturação de forma com que ele tenha, de forma com que ele seja mais saudável no seu processo de existir, né? Então, a gente vai traçar um pouco desse panorama, eu vou trazer um pouquinho do trauma complexo, que é um tipo de trauma importante, que ele vai falar sobre, eu acho que uma multiplicidade de eventos complexos que vai trazer uma desorganização complexa, né, nesse self que está sendo construído também num processo contínuo, né, num processo dinâmico. E quando a gente vai falar sobre o trauma complexo, eu vou, então, compartilhar com vocês, já compartilhar essa apresentação para que vocês também acompanhem, juntamente comigo, a ideia que eu quero trazer. Vamos lá. E para ter um encadeamento de ideias que eu acho que vai ficar mais interessante do que talvez partir direto para falar de um tratamento, né, em relação ao trauma. Então, a gente vai construir essas ideias primeiro, para depois falarmos sobre o tratamento do trauma de forma mais que possa trazer de forma mais completa e a gente entender o encadeamento de tudo isso, de todas as ideias que a gente está trazendo, né? E a gente vai entender o porque eu fiz só esse, recapitulei, né? Esse roteiro. Deixa eu ver aqui, agora que eu preciso abrir um minutinho, só abrir, ok. Então, o trauma complexo, como eu estava falando, ele vai ser um tipo de trauma que acontece repetidamente ao longo do tempo, né? E geralmente ele está ligado em situações de ameaças como abusos, negligências, violências, que envolvem outras pessoas. Geralmente a gente vai ver
nesse trauma complexo, um guarda-chuva de traumas que são bastante complexos mesmo, no seu sentido violento, no seu sentido avassalador, porque ele vai estar ligado à interação, né, de uma pessoa com a outra, em especial com pessoas significativas, geralmente. Então, a gente vai estar falando também de um trauma de desenvolvimento, que é um outro tipo de trauma. A gente pode estar falando de um trauma social, de um trauma racial, né, que são encontros de pessoa para pessoa, de forma com que é, esses encontros, né, são violentos e e podem causar algum tipo de dano, algum tipo de ruptura é, na forma de ser e na forma de existir do outro. Então, quando ele vai falar também em relação a um trauma originado por um acidente de carro, ou, por exemplo, um acidente mais catastrófico, né, de avião e etc., a gente está falando de um trauma de choque, né, que não vai estar dentro desse aspecto do trauma complexo, porque ele pode ser um trauma que vai acontecer de forma repentina, uma vez só, mas que pode causar um dano, é óbvio, né, nesse sentido, se a pessoa ainda mais não tiver um recurso suficiente ou um apoio para poder lidar com aquilo, mas o trauma complexo ele vai estar ali multifacetado desses vários fatores que vão ocorrer no processo de interação. Então, a gente vai falar um pouco sobre ele, devido à questão do tratamento. Claro que a gente vai partir para uma linha da abordagem da terapia focada nas emoções, mas a gente pode pensar nessa questão do tratamento do trauma em diversas abordagens, devido a esse processo de relação e de interação com o ambiente. A gente só vai focar na TFE porque é a abordagem que, de alguma forma, a gente também vai construir, vai falar, né, um pouco desse self e desse processo de autorregulação a partir dessa linha teórica, que vai ficar mais fácil para eu poder ajudar a gente construir junto um raciocínio clínico também a partir dos próximos capítulos, se eu posso colocar também. E ele vai trazer, né, essa questão da exposição contínua de situações ameaçadoras, aonde pode também não ser apenas exposições contínuas, mas um único evento também, né, ainda mais em questões de abuso, de negligência com criança, que é muito mais fácil de desenvolver algum tipo de trauma, devido o seu organismo ainda está em processo de crescimento, né, de desenvolvimento nesse sentido. Então, para as crianças é muito mais fácil desenvolver um trauma do que, não que não seja, né, mas a criança está ainda nesse processo mais de formação, e os adolescentes também têm uma grande fragilidade nesse lugar, uma grande vulnerabilidade, e os adultos, por sua vez, mas só que os adultos, de alguma forma, ele pode ter, né, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de interação também com a vida, no processo de crescimento, ele pode ter alguns recursos a mais do que a criança e do que o adolescente, que estão ali no processo de florescimento e de crescimento, que ainda vão aprender muitas coisas. O adulto pode sofrer algum tipo de abuso e ter algum tipo de trauma, mas ele já tem, vamos pensar que ele poderá ter mais facilidade de lidar com questões mais complexas, né, mais adversas, devido ao seu processo de crescimento e o que ele já também aprendeu na vida. E as crianças ainda são muito mais vulneráveis nesse lugar. E é importante também, eu trouxe esse estudo, né, falando rapidamente assim, sobre o trauma complexo nos adolescentes e nas crianças em relação ao tratamento,
onde ele vai trazer exatamente o que eu estou falando, né? Como o trauma complexo geralmente envolve exposições de múltiplos tipos de eventos, é lógico supor que os efeitos combinados também possam ser complexos, né? Ele é muito mais complexo do que o TEPT, por exemplo, né? Ele vai ter características do TEPT, mas ele vai um pouquinho além, porque ele vai contar com domínios, né, sobre desregulação emocional, ele vai contar com questões de dificuldades no relacionamento e trazendo também aí consequências no seu processo de significações em relação a si mesmo, em relação ao mundo, em relação às pessoas, né? E é bem provável que o senso de si, né, fica ali, tem algum tipo de sequela, né, nesse sentido, e a pessoa, às vezes, talvez não se sinta tão inteira. Por isso que esses desenhos que eu estou trazendo, né, de uma imagem mais fragmentada ou mais de forma com que partes, né, da pessoa possa se retirar de alguma forma, porque realmente é essa sensação que as pessoas têm, né? É como se, de alguma forma, algo dentro delas fosse atravessado e retirado de si, e elas não se sentem inteiras, às vezes não se sentem em si mesmo, como a gente fala ali no processo de dissociação, né? Que não é aquela desconexão de si em relação a um evento muito traumático, né? Um evento muito avassalador nesse sentido. Ainda mais questões de maltratos com crianças, né? Onde a gente pode ver crianças bastante, bast- posso dizer assim, bastante esfacelada, né? Às vezes até com o corpo, esse corpo ele vai apresentar aspectos mais bem mais vulneráveis mesmo, independente de qualquer coisa, porque é como se esse corpo perdesse uma certa vitalidade, né? Então, a gente vai perceber também, eu acho que esse corpo que vai trazer bastante informações para a gente e que vai falar também sobre como ela está se relacionando com o mundo e consigo mesmo, né? Então, acho que isso é importante falar só um pedacinho mesmo, falar do trauma complexo, que tá devido a esses múltiplos fatores que ele vai trazer em relação a esses tópicos que a gente vai trazer, e eu acho que vai ser importante, porque a gente vai lembrar de uma coisa e vai costurando as informações e a gente vai entendendo do que a gente está podendo falar um pouco, né? O trauma, ele tem uma citação do Resmaa Menakem, né? Que ele é um ativista americano, ele é psicólogo, ele é ativista falando dessa questão de mais raciais, e ele tem um livro falando, né, que As Mãos de Minha Avó, que ele vai trazer um aspecto transgeracional do trauma, né, e ele vai trazer isso no sentido cultural em relação ao trauma, em especial o trauma, esse tipo de trauma mais específico, que é o trauma complexo, né, que ele coloca isso num lugar da sociedade muito comum. Parece que isso foi levado, né, de forma com que a gente não percebeu, de forma com que a gente não cuidou disso, e isso foi passado de geração em geração, de forma com que o trauma ele vai se organizando de várias formas, né, onde ele vai trazer o trauma não curado age como uma pedra jogada no lago, que causa ondulações que se movem para fora, afetando muitos outros corpos ao longo do tempo. Depois de meses ou anos, o trauma não curado ele pode parecer fazer parte de uma personalidade, onde a pessoa vai se sentir esse trauma por um bom tempo, se não for cuidado, né? Se não for ali processado, se não for ouvido, né? Tem pessoas que carregam abusos, né? Tem pessoas que carregam experiências difíceis ao longo do tempo, né? E ela vai, a partir disso, como se isso fosse integrando a sua personalidade,
ao seu self, né? Então, por isso que eu quis trazer isso, para a gente poder perceber o quanto o trauma ele vai trazer um processo aí devastador para a pessoa. Por períodos mais longos, à medida que repassa e agrava, né, para outras famílias, isso pode se tornar uma norma familiar e transmitido para outros sistemas, isso pode trazer aí, parecer uma cultura, né? Então, de forma com que a gente não percebendo, não cuidando desses aspectos mais traumáticos, dessas experiências potencialmente avassaladoras, traumáticas, isso pode causar, né, isso pode ser integrado, agregado à nossa cultura ou às nossas crenças familiares, de forma que a gente nem vai percebendo que isso está ali presente, pulsando, de forma com que parece personalidade da família, ou um aspecto familiar, né, de forma com que as pessoas agem daquela forma. Então, isso é importante, só trouxe isso para vocês perceberem de forma com que isso também vai passando de geração em geração, né, se a gente não cuida disso quando está instalado, né, nesse sentido. E aí, falando do self e da autorregulação, é importante da gente pensar um pouco, né, sobre essa construção do self, que a psicologia ela já vem falando sobre o self há bastante tempo, né? Falar sobre isso é falar sobre algo do passado e do momento atual, aonde as psicoterapias contemporâneas elas vão trazer uma revisitação, né, se eu posso dizer, uma atualização do self bastante diferente do passado, onde a gente tinha no passado um self mais fixo, né, um self mais permanente, um self que não era tão dinâmico nesse sentido. E agora a gente percebe nas psicoterapias, experiências contemporâneas, e especiais essas que lidam com questões de processo, a gente vai perceber um self mais dinâmico e que está em constante transformação, né? Então, a gente vai percebendo que esse self, no processo de interação com, com o ambiente, com o outro, ele também vai se transformando, né? A gente não vai partir do pressuposto que o self ele vai se formar ali no momento em que a criança nasce e vai se completar em tal idade. Não, a gente vai estar falando aqui hoje num self dinâmico em que ele vai estar se mudando, se transformando, se desenvolvendo o tempo inteiro, né, no processo dinâmico. Então, a pessoa que eu sou hoje não serei amanhã, porque eu estou com vocês hoje e a gente está fazendo uma troca, né, nesse sentido. Então, eu sou eu nesse momento porque eu estou com vocês e eu me sinto segura quando estou com vocês. Eu quero passar o melhor para vocês, nesse sentido. Vocês me fazem suscitar várias coisas dentro de mim, né? Apesar de ter a preocupação de trazer alguma coisa importante que a gente possa conversar ou que a gente possa dialogar aqui, vocês me fazem tirar coisas de mim, lembrar coisas de mim, ter o melhor de mim nesse momento. Então, eu sou essa pessoa quando eu estou com vocês, né? Porque vocês me suscitam também alguma coisa nesse lugar. Então, em outros lugares, talvez eu não seja dessa forma, né? Talvez me peçam outro tipo de postura, outro tipo me solicita algum tipo de lugar que talvez eu não esteja tão presente como eu estou aqui com vocês agora. Às vezes, talvez me sentir querendo sair correndo, né, nesse caso. Não que eu não queira sair correndo, porque eu quero sair correndo nesse momento, mas a forma como a gente também vai construindo essa relação
né, desde o momento em que eu conheci vocês, isso também vai me transformando nesse lugar, né? Acredito que quando terminarmos todo o processo, eu estarei mais diferente, uma pessoa diferente do que eu entrei, né? E eu estou diferente todos os dias, né? Então, a gente vai falar dessa construção do self a partir de uma teoria que é que é desenvolvida ali pelo Dr. Les Greenberg e pelo Pascal Leone, aonde ele vai chamar de construtivismo dialético. A gente vai falar dessa construção devido a esse processo mesmo desse self mais dinâmico que vai nos convocar a um olhar de relação, né? Porque ele é o self, ele vai se construir, ele vai se formar num lugar de relação. Ele não vai se construir num lugar sozinho ou vazio. E ele não vai ser revelado a partir de um autoconhecimento, né, nesse sentido, porque o autoconhecimento ele vai se dar o tempo inteiro nesse processo de interação. Então, a partir disso, o construtivismo ele traz, na influência, né, do Piaget, que foi um teórico importante do processo de aprendizagem, onde ele vai, do processo de aprendizagem e desenvolvimento, né, cognitivo ali, que ele vai trazer, que ele defende a ideia do conhecimento que não é transmitido de forma passiva, né, mas ele é construído ativamente pela pessoa que está passando pelo processo de aprendizagem, no processo de interação e no processo de relação com o outro. Então, o processo de dialética, né, a gente vai entender que o self, nesse lugar dinâmico, nesse lugar que é vivo, que é constante, de constante transformação, ele vai ser construído momento a momento, a partir desse diálogo com o outro. E a partir disso, é, com esse diálogo com o outro, à medida em que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo e compreendendo, né, certas relações e interações com a vida, a gente também vai ter uma relação conosco, né, nesse sentido, porque à medida em que a gente vai sentindo, percebendo o que a gente vai sentindo, o que o outro vai nos ajudando a perceber o que também estamos sentindo, né? Se a gente for pensar numa criança que chora no berço, por exemplo, né, e vem um pai correndo pegar o bebê, ou uma mãe, né, ou tio, enfim, um cuidador que vem ali pegar o bebê, ele vai começando a entender a partir dessa comunicação que, opa, quando eu choro, alguém vem logo me pegar, e isso eu sou acalentado, né? E isso, independente do outro não saber o que eu estou sentindo, só como uma hipótese, né? Porque o bebê não vai pensar isso, é claro, mas num processo ali que a gente pode pensar de algo que acontece que desorganiza, né, essa homeostase do ambiente, o que o bebê vai suscitar uma presença, vai suscitar algo para que ele possa se reconfortar, ele vai também compreendendo que ele é importante para aquelas pessoas, né? Então, no momento em que eu choro, no momento em que eu falo alguma coisa, tem alguém que vem para mim e me traz aquilo que, de alguma forma, me mostra que eu sou importante, né? Então, tem ali alguém que vai falar, ô, bebê, estou aqui contigo, o que que você tem, meu amor, né? Nesse sentido. Aquelas palavras, né? A voz também do cuidador é importante, que vai modulando esses afetos, né, que o bebê vai sentindo, e isso vai trazendo também esse lugar de construção desse self, que é importante, ou seja, eu vou perceber que eu sou importante para aquelas pessoas e eu também vou me transformando a partir disso. E ao contrário também acontece, aonde de repente um bebê vai ficar chorando, 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 de repente, né, os pais ou os cuidadores não têm tantas habilidades assim para lidar com a criança, ou tem algum tipo de crença nesse sentido em que deixa a criança chorar, porque depois ela vai se organizar.
sozinha, aquilo aí também vai trazer um senso para ela de identidade, no sentido de que, tipo, eu talvez não seja tão importante para essas pessoas assim, né? Então, para ela, ela vai estar se formando, ou seja, aquele self também vai sendo construído a partir dessa interação que talvez não houve naquele momento, mas houve de outra forma, né? Mas deixa ele chorar, porque daqui a pouco ele vai se organizando sozinho, e aí a gente vai estar falando um processo também de autorregulação ao mesmo tempo, né? Porque no momento em que ele se desregula, no momento em que tem alguém que possa pegá-lo e acalentá-lo, ele também está entendendo que esse corpo está sendo registrado marcas de um afeto que o qual ele vai se acalentando e se organizando e se acalmando. Quando ele não tem isso, né? Quando ele tem, suscita ali algo, chora e não tem alguém que o ampara, ele vai ter esse processo de autorregulação muito comprometido, porque ele não vai ter alguém que possa fazer com que ele entenda que aqueles afetos que ele está sentindo naquele momento, de algo que aconteceu, que desorganizou talvez aquele ambiente, ele não vai ter um entendimento, não vai construir um entendimento de que quando eu choro eu posso ter alguém que possa me acalentar, que possa me organizar, e isso eu vou construindo no meu repertório físico, emocional, psíquico, nesse sentido. Porque eu aprendo que eu vou precisar me autorregular sozinho. Mas como fazer isso? Né? Se eu não tenho ali, talvez, as primeiras figuras, né? Alguém que possa me ajudar a aprender a lidar com esses afetos que, de alguma forma, me causam algum tipo de dano, algum tipo de desconforto maior, né? Então, essa autorregulação, ela vai ficar muito prejudicada, que algumas vezes a gente percebe quando clientes chegam no nosso consultório, né? Crianças, às vezes, com comprometimentos de autorregulação, né? Talvez ela não teve ali alguém que pudesse ofertar no primeiro momento em que ela precisava de alguém que pudesse espelhar isso, né? Essa regulação para ela, ela não teve, talvez, alguém que pudesse estar, né, presente e implicado naquele momento em que ela precisava, né? Então, as necessidades daquela criança pode talvez ter sido aí não atendidas nesse sentido, e o seu processo de autorregulação hum, ele vai ficando ali difícil também de lidar sozinho, né? Então, quando trabalhamos com as emoções, a partir de uma abordagem, né, mais orientada ao processo, como a TFE, por exemplo, e outras, não só a TFE, mas outras também vão ser orientadas por esse lugar, é importante a gente perceber que o self, ele vai ser entendido como um sistema de auto-organizador, né, de auto-organização, nesse sentido, onde a interação com o meio, como reforçando, né, esse sentido, vai trazer para a gente esse senso de identidade e de segurança, né? E que no momento em que a gente vai crescendo, ganhando mais complexidade, a gente vai entrando em contato com aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo em mim, outros aspectos de mim também vão se comunicando comigo, né? Nesse sentido, a gente vai observar, às vezes, pessoas muito autocríticas, muito ansiosas, e aquilo vai se incorporando é, na sua personalidade, onde a pessoa, às vezes, vai falar assim, eu sou ansiosa, eu sou autocrítica, eu sou ah, medrosa, né? Então, você vai percebendo, a gente vai percebendo que até os aspectos emocionais, eles vão se incorporando nesse lugar do self, né? Nesse senso de identidade, porque achamos que somos desse jeito. Então, é como se, de alguma forma, ficássemos rígidos
de forma que não conseguíssemos flutuar entre outros aspectos nossos, né? Ou seja, poder estar em contato com outros aspectos nossos, mas de alguma forma a gente vai perceber algo mais rígido em nós, em que isso não vai ser transitado. A flexibilidade emocional é de fundamental importância, porque ela vai trazer um aspecto para a gente de mais mobilidade, né? Maleabilidade da vida, né? Eu posso rir, eu sou uma cristal com medo, eu sou uma cristal alegre, eu sou uma cristal mais extrovertida em outros lugares, eu sou uma cristal mais envergonhada em outros pontos, eu sou uma cristal que tem uma ansiedade bastante grande que eu venho conhecendo há pouco tempo em outras situações, mas eu sou uma síntese de tudo isso. Eu não sou uma pessoa que é uma única coisa, né? Se eu posso dizer, eu não sou só a vergonha em pessoa, eu não sou só o medo em pessoa, eu não sou só a extroversão em pessoa, eu sou a síntese de tudo isso, né? Tudo isso faz parte de mim. E tudo isso vai reverberar em mim no momento no processo de estar com a vida, né? De estar com o outro, de estar em situações, de estar no ambiente. E isso vai reverberando para a gente, a forma também como a gente vai se construindo no mundo, como a gente vai sendo no mundo. Né? Então, aspectos importantes, eles vão talvez aparecer, por exemplo, aqui agora, se eu posso dizer assim como um exemplo, posso estar aqui conversando com vocês de forma mais tranquila, até, enfim, falando de forma mais solta, né, nessa aula, porque, né, estou trazendo algumas informações importantes que vai ajudar a gente a construir esse raciocínio mais completo, né, ao falar do trauma. E, no entanto, eu estou aqui e, ao mesmo tempo, percebo algo em mim ansioso de que forma, olha, está avançando a aula, está avançando a hora, né? Tem que ser mais sucinta e ficar me perturbando o tempo todo, né? Talvez nesse sentido mais ansioso. Então, eu percebo algo em mim que está me suscitando várias sensações ansiosas, aonde o meu estômago ele pode estar se embrulhando nesse momento, mas percebo também algo importante em mim de mais liberdade, porque eu quero passar o melhor para vocês também nesse sentido. É o que eu estava falando antes, né? Eu estou sendo eu agora porque eu sempre estou com vocês. Então, se fosse em outro momento, talvez eu estaria muito mais nervosa ou muito mais desesperada, né, com vergonha, enfim, falando um pouco sobre isso. Então, o self, ele vai trazendo essas questões para a gente. E é importante também falar sobre dois sistemas importantes que vão trazer sobre essa organização, né, que é o sistema experiencial emocional, que é relacionado ali às vivências sentidas, onde esse sentir vai me ajudar também a construir, a desenvolver e a transformar dinamicamente esse self, onde as memórias emocionais e as nossas histórias corporais e afetivas também vai estar nesse processo todo de construção. Né? E um sistema reflexivo que é de fundamental importância, né, que vai trazer para a gente, ligado a essa questão do pensar, do narrar, o de interpretar, o de construir narrativas sobre nós mesmos, devido a esse contato com tudo isso que a gente sente. Ou seja, no momento em que eu sinto o meu processo reflexivo, narrativo, cognitivo, ele entra em ação juntamente com todo esse sistema experiencial para que possa dar sentido a tudo isso que eu estou sentindo. Então, acho que é importante, né, não dissociar o que a gente sente, do que a gente experiencia, desse lugar reflexivo e cognitivo, porque ele vai ser de fundamental importância na criação de sentidos. Né? Então, na construção do self,
a partir, né, desses dois sistemas, ele também é de fundamental importância, porque ele vai estar num processo também de construção conosco. E quando a gente vai falar também, né, sobre essa questão do self-ser, que a gente acabou de falar, né, desse processo de auto-organização, onde ele se desdobra, né, nesse sentido, a gente vai, é, a gente cada vez mais vai perceber que, a momento, esse self ele está sendo construído e ele está sendo também transformado. Então, não é algo, como a gente já trouxe, não é algo contínuo, desculpa, não é algo rígido e nem permanente, né? Ele é algo que flui como um rio, uma estrutura não rígida, né, nesse caso. Então, é algo que simboliza, é algo que sente, é algo que se constrói e que é móvel nesse lugar. E aí, a gente, para falar também de de aspectos importantes que vai ajudar na construção desse self, a gente vai falar dessas forças motivacionais que nascem conosco, né, que está desde o momento em que a gente nasce, desde o momento em que nos constituímos, né, antes de falar também que eu vou trazer um, um pequeno um pequeno recorte, né, sobre a teoria do apego, para que a gente também não fale muita coisa, né, só no sentido mesmo da gente ter a noção de como essas terapias ou essas teorias mais processuais, elas vão construindo e dar visão de um self mais dinâmico. Então, as forças motivacionais, ela vai trazer um aspecto importante para a gente, aonde ela vai trazer que a gente tem, né, um senso de sobreviver e prosperar, né, onde esse corpo e essa mente eles vão estar buscando o tempo todo um lugar de sobrevivência, né, como a gente viu lá atrás, quando fala sobre essas questões das respostas de sobrevivência, aonde, por isso que, fazendo esse link nessa postura, que são respostas saudáveis e importantes do organismo, que o organismo dá a partir dessa desorganização no ambiente, e que a gente vai observar que o corpo ele responde de forma com que vai sobreviver, né, para sobreviver o tempo todo. E prosperar no sentido de buscar, né, de buscar sempre o melhor, de buscar estar mais em equilíbrio, de buscar estar salvo, de buscar de prosperar no sentido de buscar o que alimenta, o que nutre, né, nesse caso. A questão da regulação emocional, a gente vai percebendo, né, que é esse corpo em equilíbrio e que se esforça, né, para se sentir bem e agradável, o melhor possível dentro daquela realidade, buscando é, tanto proximidades com pessoas ou lugares que possa fazer com que também eu me sinta bem, né, nesse caso. E a criação de sentido é essa busca, né, incessante de criar sentido das coisas, das experiências, né, afetivas, daquilo que eu sinto, daquilo que me move, daquilo que me atravessa, daquilo que eu percebo quem eu sou, né, através das narrativas e construindo sobre nós mesmos, construída sobre o mundo, construída sobre as outras pessoas e tudo ao nosso redor, né? E com isso a gente vai ter, nesse sentido, quando ele fala aqui o pedacinho, né, só deixa que sem esses afetos, ou seja, sem essas forças motivadoras, a gente não haveria também ali trazendo a questão do apego, né, que a gente vai falar agora um pouquinho sobre o sistema de apego do Bowlby.
que ele vai trazer sobre essa questão importante das interações dos vínculos, que também vai estar ajudando no processo de desenvolvimento desse self. Né? Então, é só no sentido mesmo da gente perceber que as teorias elas vão se entrelaçando e vai nos ajudando a entender que não é uma coisa só, são várias coisas que vão ajudando no processo de transformação e desenvolvimento desse self, né? Que vai trazer para a gente mais tarde um processo de mais autonomia e de identidade também em relação a isso. Quando a gente fala em relação a esse sistema de apego do Bowlby, a gente só não vai trazer a teoria do Bowlby, porque é muito extensa, mas só um recorte dela, mas o Bowlby está falando de um sistema motivacional inato, né, que tem assim a função de garantir a sobrevivência mesmo da pessoa, aonde na infância isso vai ser bem característico, porque o bebê ele tem apenas ele se move, né, a partir de sistemas importantes que talvez não vai ter tanto que afeta, né, se eu posso dizer assim, que afeta o ambiente, transformando o ambiente para que esse ambiente ele se organiza de forma com que possa atender a sua necessidade naquele momento. E nesse sentido, quando o sistema de apego ele é quebrado, ele vai trazer para essa criança, né, para esse bebê, um senso de medo, de insegurança muito grande, aonde o senso de medo, o senso de insegurança vai ativar esse sistema de apego para que o cuidador, né, perceba que algo potencialmente ameaçador está acontecendo com aquela criança ou com aquele bebê e vai em direção a essa criança para que, ou esse bebê, né, para que possa ajudá-lo a lidar com todas essas questões, o que a gente estava falando lá atrás, quando a gente estava falando no início. Né? Então, no momento em que eu choro, eu rompo em choro, alguma coisa acontece, seja um trovão, né? Seja, por exemplo, fogos, né? E que assusta o bebê, vem um cuidador, alguém de uma figura importante, que pega esse bebê e eu acalento. Né? E isso vai trazendo para o bebê esse lugar de compreensão, né, de estruturação emocional, de forma com que ele vai entendendo que, que ao afetar o ambiente, eu também, é, é, ou seja, o meu afeto ao ambiente, ele repercute em algum movimento do qual isso me solicita alguém que esteja comigo. Como eu disse também, ao contrário, isso vai acontecendo. Então, esses mecanismos, né, quando o cuidador chega nesse lugar e o acalenta, esses mecanismos reguladores e de segurança, eles vão ocorrendo nesse lugar, reforçando cada vez mais essa importância que ele tem para esses cuidadores. Né? Só estou falando um pouco mais repetitivo no sentido de, só trazendo, como eu trouxe anteriormente, falando nesse lugar dessa ativação, desse apego que vai ser de fundamental importância para as relações futuras, né? Porque a gente vai começar a criar também um script emocional de relações e de afeto que vai fazer com que a gente vai ter um entendimento do mundo e a gente também vai compreender que os nossos pares futuros, eles talvez possam, no momento em que eu afeto, no momento em que eu trago uma modificação no ambiente, eu posso perceber que talvez esses meus pares também estarão lá quando eu precisar. Né? Nem sempre acontece assim, né? No sentido de sempre que eu afeto o ambiente, alguém tá juntinho, né? A gente pode, enfim, tanto criança, adolescente, adulto, às vezes se sente muito só, né? Devido a várias questões, mas isso também se fala, vai trazer aí sobre uma resposta
aonde a pessoa vai dar também nesse lugar, né, de criação e transformação desse self. Tipo, por exemplo, se eu choro e eu lido com isso o tempo todo, para de chorar, menino não chora, ou menina, né, não tem tempo de cuidado, né, nesse sentido, eu posso aprender que eu preciso lidar com certas questões sozinha e que eu vou crescendo e eu sei que sempre que eu peço ajuda, sempre que eu peço alguém que possa estar junto comigo, não tem ninguém, e eu vou aprendendo a lidar com a vida sozinha. Eu posso, talvez, como uma hipótese, não é nada fechado, me tornar uma pessoa que se vira nos 30, que faz das tripas confusões, né, para lidar com a vida sozinha sem pedir ajuda, porque eu não aprendi isso, né? Então a gente vai vendo também esse lugar sendo construído dessa forma, ou seja, os meus as minhas figuras que estão ali comigo, né, que poderiam me ajudar, ou que teriam condições de me ajudar a desenvolver esse self mais saudável, eles nos imprimem também certos aspectos importantes do self na construção, que isso vai repercutir ao longo do tempo, mas não significa que a pessoa vai ser assim para o resto da vida, né? O Bowlby ele vai trazer isso é, no senso interno de segurança, né? À medida em que você vai introduzindo, na medida em que você vai é, criando um aspecto mais próprio das relações com quem você está, você também vai criando um senso de segurança, um senso de identidade em relação a essas relações que estão contigo. Então, não significa que a pessoa vai crescer dessa forma e vai ser assim para sempre, porque a gente está falando de um self dinâmico, com relações que possam chegar e, de repente, mudar tudo, eu me sentir de forma muito cuidada, muito protegida, né, em outras relações com outros pares, nesse sentido, e eu posso me modificar é, aceitando ou ainda nos permitindo acessar outros aspectos que talvez a gente não conhecia da gente, né? E isso é legal, porque isso traz, eu acho que um senso de mais esperança, né, para o cliente, porque ele, às vezes, ele chega com um senso de não, eu sou assim, eu vou morrer assim, vou ser sempre assim, né, como a gente chama ali da síndrome de Gabriela, mas a gente vai perceber que é a possibilidade dele se mudar e se ele refazer o tempo inteiro, né, ou seja, sempre buscando alguém que possa fazer ele se sentir sentido pela pessoa, né? Então, isso também vai transformando o outro à medida do tempo, ou seja, nesse lugar mais dinâmico do self. Ele não precisa ser, você não está fadado, você não está, que eu posso dizer, condenado a ser desse jeito para sempre, né? Você tem a possibilidade de estar com alguém que possa fazer com que você mude, com que você se sinta mais você, porque talvez nem você mesmo se reconheça nesse lugar. E isso falando, me lembrei agora de uma cliente que eu estava atendendo essa semana, com um selfie bastante, se eu posso dizer assim, quebrado, né, de forma com que ela está com 26 anos e passou por uma experiência bastante complicada de institucionalização, né, de orfanato, se eu posso dizer, retirada dos pais de muito pequena e ficando nesse lugar por muito tempo, e hoje adotada por uma família também nesse sentido, onde as questões raciais são são pouco significativas, porém não é tratada, e ela me procura por ser negra, né, por ela tentar encontrar uma identidade para ela que ela não sabe e não se sente
segura no seu próprio corpo, porque esse corpo ele foi palco de muitas violências, né? A gente está ali nos 3 meses, então algumas coisas bem devagar, né? Nessa construção desse self que ela traz agora. Eu quero construir isso dentro de mim, porque eu não tenho, que ela traz como resposta para mim, né? Então, é um lugar que ela traz. Eu estou me sentindo vazia, porque eu não sei quem eu sou, eu acabo colocando as minhas expectativas no outro e impulsionando a minha vida a partir do outro, porque para mim, eu nem sei como impulsionar, porque eu nem eu sei o que é que eu quero, nem eu sei quem eu sou. Eu falei, caramba, então é algo bem primário, né? Onde a gente vai, num lugar de construção existencial desse self que não foi, que não pôde, né, ser ali muito bem construído nesse lugar, por não ter ali figuras, naquele momento, né, a mãe, usuária de drogas, o pai também bem difícil, o irmão com um processo de deficiência bastante significativo, né, e que não tinha ali um contato com ela, né, nesse sentido, o irmão mais velho, mas não tinha também a interação que ela precisava com a infância. Então, ela praticamente aprendeu a ter que lidar com a vida sozinha. O organismo ele faz isso, né? Ele aprende a lidar com a vida, se vira, né? Então, quando a gente cresce, que chega aí a conta, né? Nesse sentido. Então, com ela eu pude perceber bastante, ainda mais estudando, né, para trazer isso para vocês. Eu falei assim, oh, caramba, como a gente, ao mesmo tempo também, né, e eu achei, assim, um pouco interessante, até porque ela passou por tanta coisa na infância, tantas experiências difíceis, no entanto, ela conseguiu chegar até onde ela chegou com 26 anos. E quando você olha, conversa com ela, é uma menina super inteligente, né, super descolada, falando várias coisas importantes, mas, no entanto, ela não se sente tão bem assim quanto eu a vejo, né? E o meu papel ali naquele lugar talvez vai ser ajudá-la a se perceber um pouco, a sentir-se um pouco coisas que ela não sente, porque ela aprendeu a se dissociar tão de forma tão pressionada, né, tão necessitada também desse lugar de dissociar, desse lugar de se desconectar de si para poder viver em ambientes complicados, que ela me procura, eu acho que nesse lugar de uma tentativa de reencontrar a si mesmo, né? E mesmo essa mãe que veio aí a falecer um tempo e ela não teve tanto contato. Então, ela traz um pouco isso para mim. Você tem um aspecto da minha mãe, né? Então, eu falei assim, opa, então a minha figura aqui é, vai ser talvez importante para ela nesse lugar de construção desse self, né? E eu pergunto para ele como é para você me ver como uma figura que parece a sua mãe, né? Que lembra a sua mãe, que teve aí tanta importância na sua vida, mas também trouxe alguns desconfortos significativos para você, né? E ela traz para mim que eu me sinto bem com você, eu me sinto segura. Então eu sinto que eu preciso estar com você, né? Então ela me solicita, né? Ela me chama para tipo, vem aqui para dentro do meu mundo para poder me ajudar a construir isso que está devastado, né? Então, eu acho que esses lugares de interação e de vínculo, né, a gente vai ajudando o cliente ou a pessoa que vai estar conosco. Isso não só acontece na terapia, mas isso acontece na vida, né, nas nossas relações, de forma com que ela também tenha uma atualização desses aspectos interacionais e relacionais que talvez não foi suficiente para que esse self pudesse se guiar de forma segura, né?
E aí a gente traz também que realmente a sintonia do cuidador com o bebê, né, ele vai fornecendo esses blocos de construções para que a criança ele vai aprendendo, como a gente está falando dos scripts relacionais, né, e de construir relacionamentos, sintonizar com o afeto, a capacidade do cuidador de sintonizar com esse bebê, com essa criança, que mesmo que ele não fale exatamente o que ele precisa, mas entende, compreende o que aquilo, de repente, aquele choro está falando, né, já tem pais cuidadores que falam, isso aqui é choro de cólica, isso aqui é choro de fome, né? Então, ele vai sintonizando com o sofrimento, com o desconforto daquela criança, e ele vai trazendo essa importância de que aquela pessoa é importante para mim, né? Então, você é importante para mim. Então, isso vai sendo é, impresso, né, em todo o sistema nervoso, em todo o organismo daquela criança, de forma com que ela vai trazendo esse repertório de sentido, né, e de afeto para ela. E também trazendo, reforçando uma falha nessa sintonização desses afetos, também traz aí uma desregulação bastante significativa para a criança, de forma com que também essas habilidades elas vão ficando defasadas, nessa essa habilidade mesmo até no processo de autorregulação, né, como a gente falou anteriormente, porque a gente só vai aprender a autorregulação quando temos alguém que nos ajuda a regular, que a gente não aprende sozinho, a gente aprende com o outro, no vínculo, no contato. Então, no momento em que eu tenho alguém que me ajude nesse lugar de nomear as minhas emoções, de perceber o que eu estou sentindo, de abrir espaço para aquilo que é importante dentro de mim, quando eu sou criança, isso vai me ajudando a ter um repertório emocional, afetivo, sensorial, né, dos meus afetos, nesse sentido. E entrando em contato com isso, eu posso abrir um espaço recebendo tudo isso, né? Criando dentro de mim também um continente que possa abarcar tudo isso. Não é algo tão apertado aqui dentro que, tipo, eu não posso sentir isso porque isso está me esmagando, isso está me afetando de forma negativa e eu não quero sentir isso, como a gente vai ver em algumas pessoas que é difícil de estar com algumas sensações difíceis, né? Porque talvez não aprendeu a lidar com isso, ou não teve alguém que pôde ajudá-la a lidar com isso. Então, lidar com isso se torna difícil demais, né? E aí, quando eu falei da questão dos estilos de apego do Bowlby, foi nessa questão, né, onde a gente também vai ter uma representação interna das nossas experiências na infância, que se transformam em expectativas de como serão os relacionamentos com as pessoas significativas ao longo do tempo, né? Então, como eu estava falando, só mesmo para poder fechar essa ideia, desses scripts relacionais que vão ser desenvolvidos, que vão ser ali desenvolvidos a partir dessas primeiras figuras de relação nossa, elas vão sendo elas que vão nos ajudar a estar na vida com outras pessoas. Colocando novamente, não significa que a gente vai ser isso para sempre, mas a possibilidade de estar em interação com outras pessoas significativas pode fazer com que mudemos a nossa perspectiva de vida de nós mesmos e o mundo, né? Então, esse processo de interação constante com a vida, com o outro, isso vai nos ajudando cada vez mais também a criar repertório para a gente de quem somos e de quem estamos sendo e de quem estamos nos transformando a cada momento, né? E aí a gente coloca essa questão onde os prestadores de cuidados, né, eles são arquitetos, eles são aqueles que nos ajudam a construir essa experiência, né? Eles ajudam a gente a desenvolver esse lugar, né, de desenvolvimento mesmo de orgânico, né, de desenvolvimento físico mesmo, ao processo desse desenvolvimento desse self, né? Então, os cuidadores principais, assim, seja eles quais são, né? Se forem os pais
é, os pais progenitores, ou os pais adotivos, ou pessoas que que se implicam no cuidado com essa criança, ele é de fundamental importância, né? Que eles serão internalizados, eles serão as pessoas internalizadas de referência para a gente nesse lugar para a gente poder lidar com o mundo e com a vida, né? Então, às vezes a gente vai ver dentro do processo terapêutico pessoas retornando, né? Pessoas significativas que foram difíceis ou que marcou a pessoa de alguma forma, vão retornando, né? Em lugares, ainda mais falando a questão do trauma, de negligência, de abuso, retornando naquele set terapêutico de forma com que a gente precisa trabalhar com aquele processamento, aquela dificuldade que a pessoa não está conseguindo lidar, né? Porque, de alguma forma, aquela pessoa, é, é, emocionalmente, ela não conseguiu fluir devido a algo que ficou ali emperrado, né? Devido a essas relações mais significativas. Então, os pais, né, geralmente, família, professores também retornam um set terapêutico onde a gente vai trabalhando com, com tarefas importantes para que a pessoa possa processar aquilo momento a momento e também processando isso momento a momento, vai ajudando a ela, transformando esse self, que pode estar ali parecendo uma estrutura mais rígida, de forma com que ele ganha uma mobilidade e a pessoa vai se sentindo diferente a partir do processamento de algo bem antigo que ela não teve tempo ou não pôde processar adequadamente né, nesses espaços. E aí, falando, né, desse movimento de ir e ser, ou seja, com o outro, de estar com o outro, dá esse senso, né, de segurança e de identidade, porque no momento em que eu procuro o outro, o que eu estou procurando com o outro, e quem eu sou com o outro, né, quem eu estou sendo aqui com vocês, quem eu sou com a minha mãe, quem eu sou com as minhas irmãs. Às vezes, as pessoas, de alguma forma, né, os nossos vínculos, elas vão fazer com que nos sintamos seguros ou inseguros, dependendo com quem a gente estiver, né? E também vai nos dar um senso também de identidade em relação àquela pessoa, né? Então, eu posso estar só me reforçando um pouquinho, porque eu já trouxe isso lá atrás, né? Então, eu posso estar com outras pessoas nesse sentido, porém, elas me fazem me sentir uma pessoa muito insegura, de forma que eu não consigo nem me expressar e eu me sinto totalmente embocada, né? Ao ponto que eu posso estar com outras pessoas e eu me sinto livre, eu me sinto com prazer de poder estar, de poder falar, de poder me expressar, de poder ser quem eu sou, né, nesse sentido. Então, isso também, né, as nossas relações, elas vão nos trazer esse movimento de senso de segurança e identidade a partir da construção desse self. E aí, falando da terapia focada nas emoções, já chegando ao fim, porque a gente vai falar isso para poder falar no tratamento lá na frente. Aí a gente vai estar fazendo esse processo de construção. A TFE, ela vai se caracterizar por uma abordagem neo-humanista, né, nesse sentido, aonde experiencial, aonde as raízes da TFE ela vai estar pautada na abordagem centrada na pessoa e no processo de mudança, aonde a gente está falando ao mesmo tempo dessa construção de self e também no processo terapêutico, como eu trouxe o exemplo da minha cliente, que ela está no processo ainda, né, em processo de construção de si, e ela se sente à vontade comigo, ela se sente segura comigo, e isso é de suma importância para um processo de mudança, porque sem isso a pessoa não consegue sair do lugar se ela encontrar no set terapêutico um lugar inseguro, um lugar que ela não consegue ser quem ela é, com certeza não vai ter terapia, né? Não vai ter ali
um lugar suficientemente importante para que ela possa ser quem ela é, e nesse processo de construção, e nesse processo de entrar em contato com aspectos difíceis para ela, né? Porque esse é o lugar onde ela, potencialmente importante, de segurança, né, que deveria ser, para que ela possa entrar em contato com aspectos muito difíceis, né? E aí vem um processo de mudança nesse sentido, em relação ao contato com várias questões, né? Ainda mais emocionais, que ficam ali presas, que não fluem, né, nesse sentido. Então, a TFE vai ser uma síntese original, que vai trazer aspectos da neurociência afetiva, de teorias contemporâneas sobre a emoção, como o humanismo do Rogers, a Gestalt, a terapia experiencial do Jenny Gendlin, que a gente vai falar lá sobre quando a gente falar sobre o tratamento, né, do trauma, a gente vai trazer sobre essa experienciação, processo de experienciação, o existencialismo, as abordagens sistêmicas, e a gente vai ter o terapeuta como um facilitador do processo de mudança do outro, e não um terapeuta que vai trazer a mudança, eu sou o que trago a mudança para o outro, não, a gente vai facilitar o processo de mudança para o outro, porque a gente acredita que o outro tem um potencial em si, um processo de é, é, uma força interna de crescimento e próspera, né? Que ele busca isso, mas alguma coisa aconteceu que isso não está de forma adaptativa. Então, vamos ajudar o cliente nesse processo de desenvolvimento, no processo de mais saudável, né, de adaptabilidade em relação à sua vida. E além de atitudes relacionais propostas pelo Rogers, onde a gente vai incluir compreensões como a congruência, empatia e consideração positiva e incondicional, que são condições facilitadoras do processo. Ou seja, no momento em que eu falo uma coisa, eu também estou sentindo a mesma coisa que eu estou falando, né? Então, é como se, de alguma forma, eu estou congruente com o que eu sinto e, ao mesmo tempo, com a minha narrativa, né? Nesse sentido. A empatia, né, de entender e sentir o outro dentro de si, ou seja, eu entendo você porque eu te sinto e eu percebo que você está se sentindo dessa forma e eu estou aqui junto com você. A gente está construindo também nessa relação, né, dentro dali do sete. E a consideração positiva e incondicional é aceitar a pessoa como ela é, sem querer mudá-la, né, sem querer que eu acho que você deve fazer dessa forma, né, e a gente não traz isso, né, é o que é importante para você, talvez um contato com essa experiência é mais significativo para você, e como eu posso te ajudar nesse momento, como você gostaria que eu estivesse presente para você nesse momento. Então, a experiência do outro vai me informar o que ela precisa de mim, o que ela está solicitando de mim, e não eu solicitando que ela mude aquilo, talvez, o que seria importante para ela, porque eu não tenho, né, o terapeuta como facilitador desse processo, ele não tem nenhuma autoridade de colocar aspectos que a pessoa precisa mudar de acordo com o meu bel prazer, né? Porque a gente não sabe de nada, literalmente, da experiência do outro, né? A gente tem uma noção do que está acontecendo. E a partir daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente compreende sobre o funcionamento, né, do humano a partir dessas teorias, a partir dessa compreensão, dessa visão de mundo, a gente vai ajudando a pessoa a imprimir novas perspectivas sobre si mesmo, né? Então, a gente literalmente é um facilitador desse processo. E aí também a TFE, ela vai trazer uma classificação emocional bastante importante, aonde vai nos ajudar num processo terapêutico. A gente vai ver isso quando eu trouxer para vocês, falando sobre uma questão de formulação, né, de caso, que vai ser importante a gente perceber as emoções que vão circulando naquele lugar,
né? Porque aí a gente vai falar de uma emoção mais primária, adaptativa, que é aquela que surge primeiro no processo, no primeiro momento em que a gente é afetado, né? E no momento em que a gente não é acolhido naquela emoção, vem uma emoção primária, que é a mesma emoção, porém mais desadaptativa, porque ela não teve aquilo ali que ela precisava no momento que apareceu, ou seja, não foi atendida naquele momento, né? Ela não pôde dar vazão, ter uma ação mais congruente com o que a pessoa estava sentindo. E aí, nesse sentido, cada vez mais no caminho andando, nesse processo, vem uma emoção mais secundária, de forma com que abafa essa emoção primária, né, desadaptativa, porque ela vai doer demais em alguns momentos, e a emoção secundária vai abafar essa emoção primária, de forma com que a pessoa vai atuar na vida com uma emoção mais secundária, que é o que geralmente chega para a gente nos consultórios, né? E aí a gente trabalha com a pessoa em busca, né, se eu posso dizer assim, dessas emoções mais primárias, que chegou ali na sua origem, mas não pode ser vista, né, não pode ser processada, não pode ser acolhida naquele momento, e aonde a pessoa consegue ter um novo aspecto no seu processo de mudança. E tem as emoções instrumentais, que é uma emoção que a gente vai chamar de, vai ter uma referência mais alegórica, assim, no sentido de lágrimas de crocodilo, porque a pessoa ela vai acabar utilizando as suas emoções para manipular o ambiente ao seu bel prazer. Não que ela faça isso, às vezes, de propósito, mas às vezes é tão inconsciente, né? Tá tão. Deixa eu trocar um pouco essa palavra para a gente não ficar. Para não confundir, né? Tá tão implícito esse modo dela de ser, né, de lidar com esses aspectos mais manipulatórios da vida, até para poder sobreviver. Foi assim que ela conseguiu lidar com tudo isso, que a pessoa às vezes nem percebe que está lidando com certas emoções. E essa emoção, na terapia, no set terapêutico, ela dá um descolamento na relação impressionante. Né, quando a gente vai conversar na formulação de casos, trazendo os casos, né, para poder supervisionar, e a gente tem um contato com essa emoção mais instrumental, é impressionante como nós, terapeutas, percebemos que afastamos de uma forma da relação na questão do cliente, né? Então, para a gente, ou seja, o supervisor, ele vai ser de suma importância nesse lugar, porque ele vai perceber o que está acontecendo aqui com você nesse momento, né? Que aparece essa emoção mais instrumental. Então, isso vai mexer diretamente com questões nossas, né? Então, é importante esse lugar para a gente poder ajudar o cliente a perceber também que está funcionando dessa forma, para que ele possa ter a oportunidade de entrar em contato com emoções mais primárias, adaptativas, para poder se sentir melhor, se sentir mais inteiro, se sentir ele mesmo, né? Porque às vezes é o que traz, né? Nem eu me sinto mais eu mesmo, né? Como se algo quebrasse ali dentro. E, e aí a gente vai trazer para a TFE, a saúde ela pode ser entendida como uma capacidade de nos adaptarmos a situações, usando as nossas emoções como guias, como a gente vem falando, construindo esse conhecimento, né, desde lá da Ana, trazendo as questões e as funções, fundamentação sobre a emoção, ou seja, ela vai nos ajudar, vai nos guiar as nossas cognições, para a reflexão, de maneira a produzir respostas que auxiliem a lidar com as experiências, e sendo na psicoterapia, ela deve auxiliar os indivíduos, as pessoas, na superação de bloqueios do crescimento, né, a partir de crescimento, de uma construção de novos sentidos de si, né? Então, a gente vai trabalhar diretamente nessa saúde emocional, se eu posso dizer assim, de forma com que a pessoa tem
um caráter adaptativo, ou seja, retorna o caráter adaptativo daquilo que, de alguma forma, em algum momento, deixou de ser. Né? Então, ela vai entrar em contato com algo muito mais primário, que ela não pôde entrar em algum momento da sua vida, mas a gente vai resgatar esse caráter adaptativo dessa emoção que acabou trazendo para ela várias questões na vida e dificuldades de relação consigo, com o mundo e com o outro. E aí, falando da regulação emocional, a gente vai perceber que a regulação emocional ela é a capacidade dos organismos utilizarem as emoções como bússola para orientar as suas vidas e navegar nas relações sociais, e que envolve aspectos conscientes e não conscientes, onde cada emoção vai ter uma função diferente, onde a gente já falou sobre isso, e ela vai trazer para a gente, dentro do set, né, dentro da vida, na verdade, eu acho que essas informações, eu acho que deveria ser passada para todo mundo, porque eu acho que a gente está lidando com isso o tempo todo e não só no site terapêutico. É isso que eu quero dizer, né? Onde ela vai nos organizar para mudar e manter as nossas relações no ambiente, né? Onde a gente vai poder lidar melhor com o ambiente, sabendo o que estamos sentindo, como estamos sentindo e quem somos a partir do que sentimos, né? Porque isso vai trazer para a gente mais confiança de lidar com a vida, né? Porque no momento em que as coisas nos desorganizam, né? Coisas nos atravessam, a gente fica meio baratinado e não sabe nem o que fazer em alguns momentos, né? Sentimos medo quando estamos em ameaça e buscamos proteção, né? Que vai ser a função do medo, segurança. Sentimos tristeza quando passamos por perdas reais e simbólicas e necessitamos de conexões afetivas. Essa é a função mais adaptativa, né, da tristeza e do medo. Sentimos vergonha quando estamos perigosamente expostos e nos sentimos humilhados e necessitamos de validação. E sentimos raiva quando o nosso espaço é invalidado e buscamos respeito, imposição e limite, né? Ou seja, essa é a adaptação importante dessas emoções, né, que vai levar para a gente um movere, né, algo que move para que a gente possa buscar tudo isso que ela está representando em nós nesse momento. E quando a gente não tem essa, essa habilidade de entrar em contato com isso fica muito mais difícil para que a pessoa possa se guiar para algo que seja para ela de importância no processo relacional consigo mesmo e com a vida, né? É como se ela não ficasse tão inteira, né? Ela não pudesse se sentir tão inteira assim. E em algum momento, né, a regulação emocional ela foi entendida como no lugar de gerenciamento e um controle, né, nesse sentido, onde eu precisava conter as minhas emoções, e esse tipo de regulação ela ocorre após a emoção ter sido ativada ou para impedir sua ativação, né, envolvendo ali um processo de controle de forma com que eu não posso sentir isso, ou de alguma forma a pessoa sente aquilo de forma intensa. E aí eu trouxe esses aspectos da regulação emocional, aonde a gente vai falar de uma subregulação, aonde a pessoa vai sentir demais, né, que é um aspecto bem interessante, que às vezes a pessoa não suporta sentir certas emoções, porque aquilo é tão avassalador, e a pessoa não quer sentir, mas ela sente de tal forma tão efusente, né, que parece que ela vai se afogar naquelas emoções. E a sobre-regulação vai falar de um aspecto da regulação emocional, aonde a pessoa tem tanto controle, tanto controle, tanto controle sobre aquela emoção, que às vezes ela vai perder todo, ou vai se distanciar, se eu posso dizer, do seu sentir, né, da capacidade de poder sentir as suas emoções, né, trazendo ali um aspecto como se ela realmente tivesse acima das emoções e botasse ali uma pedra, tipo, eu não posso sentir mais, né? Onde a gente vai ver, talvez, uma cultura familiar, um aspecto bastante importante sobre isso, tipo, você não tem tempo de sentir,
ou mesmo, se eu posso dizer assim, populações, né, de minorias que não pôde sentir, que não tem permissão de sentir certas emoções, porque isso se torna uma ameaça dentro de uma sociedade, né? Então, a gente vai ver e conversar com pessoas que a gente pode ver bastante sobre-regulado, ou seja, totalmente distante do seu sentir e que está bem distanciado disso, mas que também não é bom, né? Nenhum dos dois extremos para a pessoa, para a vida, para a gente é bom. E no aspecto terapêutico, isso também não vai ser nada legal, porque a gente vai perceber que o nível de ativação ideal, adequado, vai ajudá-la a processar melhor essas emoções que estão mais desadaptativas nesse sentido. Se ela estiver subregulada, né, com uma emoção muito ativada, ou sobreregulada, com uma ativação menos o menos possível, não tem a possibilidade dela se transformar para algo nesse processo de mudança, né, no contato com essas experiências, porque aí a gente vai ajudá-la, dentro da terapia, a fazer o quê? Algo que ela poderia ter tido na sua vida, mas que não teve, um processo de autorregulação. Aí a gente vai chamar de corregulação, apesar que eu não coloquei aqui, porque a partir é, da, é, a partir da nossa relação, eu estou aqui com você, e a gente vai se corregular, né, esses afetos que estão ali presentes, porque eu estou sentindo junto com você isso tudo que você está sentindo, apesar que eu não estou sentindo o que você está sentindo, mas eu estou sentindo junto com você isso que você está sentindo. Então, no momento em que eu te ajudo no processo de regulação, no processo de corregulação, eu também regulo o meu próprio afeto como terapeuta. Né? O cliente, nesse processo de relação, nós dois estaremos no processo de regulação de nós mesmos, junto com o outro. Por isso que a gente vai chamar de corregulação, porque ambos, nesse lugar, se corregulam. Não é o terapeuta que regula o paciente, e não é o paciente que desregula o terapeuta, mas num processo de relação que poderia ter sido antes, mas não teve, está tudo bem, chega lá com esse processo, a gente vai criando uma relação tão importante que a gente vai ter um processo de corregulação, né, para que a pessoa esteja mais saudável lidando com isso. E aí, trazendo, né, mais uma vez, reforçando essa questão das emoções, que são importantes, que são guias para a nossa vida, só mesmo reforçando tudo isso que a gente já trouxe até aqui, para não esquecer o que a gente já estudou lá atrás, né? A gente fala de um corpo que é um palco das experiências emocionais, que é esse corpo que recebe todas essas impressões, todas essas marcas, todas essas vivências, e que vai se manifestar num processo de vida, né? Onde muitas das vezes, quando a gente percebe, né, uma pessoa que chega até a gente vai percebendo, às vezes tem coisas que ela não fala, mas o corpo dela vai trazer tantas informações que vai ser importante para a gente perceber como essa pessoa se relaciona com o mundo, com a vida, conosco, naquele momento que ela está se relacionando, consigo mesmo, né? E a gente vai trazendo para ela aspectos que vai estar ali implícito no corpo, e ela vai entrando em contato com todas aquelas experiências que estão ali presentes e que não pode ser, talvez, vista antes. Então, ela vai entrando em contato com aquilo que ela está sentindo, e no momento em que ela entrar em contato com aquilo que está sentindo, ela pode criar sentido e significados a partir das suas narrativas em contato com as experiências, né? Então, o corpo, nesse lugar, ele vai ser de fundamental importância, porque vai trazer para a gente informações significativas para que a gente possa ajudar a pessoa a entrar em contato com essas experiências mais implícitas, para que ela possa trazer aspectos importantes para ela mesma, como um processo de informação. Falando, né, um pouco desse corpo histórico que eu estava falando antes, a gente vai trazer também um aspecto mais geral, no sentido social e político, né, porque somos atravessados
por histórias, né, ainda mais no Brasil, por várias violências, né, por várias questões políticas e históricas que às vezes a gente não coloca isso a gente não discute isso no set, né, ou no set terapêutico, ou mesmo em outros lugares, mas esse corpo também ele é permeado por essas narrativas e por essas histórias passadas, né, porque de alguma forma, se a gente pensar em questões de minoria, né, ainda mais de minorias raciais, né, que tem histórias bastante de violências, de apagamento, de perseguições, de opressões. Então, esse corpo ele também vai entrar no set terapêutico nesse lugar, né? Apesar de, talvez, quem sabe, né, só como uma hipótese, essa pessoa não tenha sofrido algum tipo de opressão mais violenta, né, mas sofreu, mas sofre todos os dias, pessoas próximas, né, ela está vendo isso o tempo todo, e esse corpo ele vai sendo registrado a partir também de informações que os outros estão passando. Então, esses corpos também eles serão impressos a partir das experiências do outro, contando das suas narrativas também e das suas experiências. Então, isso vai ser um atravessamento nesse lugar de construção desse self, né? Porque o corpo ele vai trazer informações importantes na construção de si mesmo. Deixa eu ver. E falando nessa coisa, nessa questão dessa nossa autopercepção, que está ancorada numa conexão vital com o nosso corpo, e não podemos conhecer, não podemos nos conhecer de verdade se não podermos sentir e interpretar as nossas sensações físicas. Quem traz isso é o Van der Kolk, que é o Bessel van der Kolk, falando que uma vez em que entramos em contato com as nossas experiências, podemos nos autoconhecer. Quando estamos afastados, desconectados desse nosso sentir, a gente fica muito desconectado de quem somos, né? Não podemos nos conhecer porque todo esse corpo ele é palco de informações importantes que talvez não conseguimos acessar anteriormente, mas também não conseguimos acessar agora porque é muito devastador, é muito doído, né? E quando a gente está com alguém falando do tratamento, que eu não vou colocar agora, vai ser só em outro momento, e a gente vai terminar aqui, quando a gente está vivendo experiências traumáticas de forma solitária, né, de forma sozinha, é muito mais difícil de lidar com isso, porque o negócio é assim muito avassalador, é muito caramba, parece que isso vai tomar conta da gente, né? E quando a gente é possível entrar em contato com essas experiências com alguém que realmente se interessa pela gente, né, que sofreu esses tipos de experiências, seja lá quais forem, isso se torna muito mais possível, né, nesse sentido de entrar momento a momento em contato com esses lugares, né, seja os nossos infernos que pegam fogo, né, tocando ali o dedo mindinho, depois retornando, voltando, botando os dois dedos e depois retornando, até que a gente sinta segurança de estar realmente nesse corpo, que às vezes é um corpo que foi tão devastado, tão atravessado por tantas coisas, que eu não me sinto bem ou seguro de estar nesse corpo, porque ele é um corpo que está em evidência o tempo todo, né? Então, a construção do self, do senso de autorregulação, ele vai lidar, ele vai trabalhar, ele vai estar o tempo todo trabalhando nesse processo de interação com, a, com o ambiente, e a gente vai se construindo a partir dos nossos vínculos, que nos ajudarão a ser quem somos e nos sentir mais quem somos, né, num processo de autonomia e nos dirigindo para algo mais importante para a gente. Claro que em algum momento o outro não está conosco, mas algo mais construído dentro da gente, de forma com que a gente tenha mais segurança de estar e ser
isso vai ser mais sentido pela gente, de forma com que eu sei que a pessoa não está aqui comigo, mas internamente ela fez assim tem grande importância dentro de mim, que construiu uma base aqui dentro de forma com que eu possa seguir sozinho, né? Então, eu acho que essa dança, né, de entendimento dessa construção desse self, ele é muito legal, que a gente vai percebendo como isso vai trazendo para a gente um entendimento e uma compreensão melhor de quem somos e de quem estamos sendo e de que queremos nos tornar, né? E que a pessoa que a gente é hoje, que talvez a gente não goste tanto, não significa que a gente precisa permanecer ou ficar dessa forma, ou ser isso que a gente talvez gostaria de ser diferente, mas que a gente tem possibilidades e uma grande oportunidade de ser diferente todos os dias, porque estamos no mundo, estamos existindo, e o processo de sentir é esse lugar de existir o tempo, momento a momento, tá bom? Então, eu espero que vocês possam aproveitar essa aula, que seja importante para vocês, tudo isso que eu trouxe. Eu vou fazer alguns papers, né, nesse sentido de alguns textos, para que vocês possam também ter mais compreensão, né, sobre isso. E qualquer coisa, eu estou por aqui.